Bom, deixa eu desconto de 1 minuto aí do tempo que eu passei para mandar o link. A gente vai começar. É, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite a gente possa atentar para a tua palavra e guardar os ensinamentos das nossas mentes. Nós viemos aprender um pouco mais sobre a criação da tua igreja, sobre as tuas obras no passado. Que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia hoje. Porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. Em nome de Jesus, também te ensine em nossas mãos, na verdade, também em tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar a compreender aquilo que está sendo falado e escrito. Em nome de Jesus, que nosso espírito possa estar calmo para aprender e ciente daquilo que você quer falar conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, Atos 9, a gente vai dar início, vai continuar uma história. Aqui a gente vai dar início, né, uma nova história, que é a continuação da outra, mas dando início a outra história. Ah, puxa. E daí a gente tem várias palavras-chave, né, para esse capítulo que é um pouco grande, tem várias histórias nele. E dentro dessas palavras-chave, né, eu queria ressaltar também aqueles que participaram, né, dos estudos até agora, seja uma vez, ou 10 minutos, ou 30 segundos, conforme a disponibilidade de tempo, e estão aí na tela. Né? E para a gente começar, a gente vai usar esse versículo, né, duro para ti é chutar contra os arguilhões, o aguilhão. Eu não vou ler o versículo, o capítulo, porque eu vou fazer pausadamente, vai lendo de acordo com o que eu estou estudando. Então, para começar, a gente tem esse versículo que não está presente na maioria das Bíblias. Então, você verifica se a sua Bíblia tem aí, duro para ti, duro é para ti chutar contra os arguilhões, ou aguilhões. É, tá dando para chutar agora? Tá. Bom. É, daí, dependendo da sua Bíblia, se for de internet, ela não vai ter essa parte, né? Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Ela vai emendar o final do versículo 5 com o começo do versículo 6 e vai comer umas partes, né? Daí a gente vai estar sobre isso também, né? Que é o versículo incompleto. É, e ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É Atos 9:5, o versículo completo. Então, isso é uma curiosidade, né, que apareceu enquanto eu estava fazendo, eu não sabia também. Essa mesma frase ela é dita por Paulo lá em Atos 26, quase no final do livro já. E o que acontece, né? Por que de não ter em algumas Bíblias, né? No caso, a minha tem, a BKJ tem, mas as outras versões ela não tem, né? Tanto é as versões mais fiéis, é, textos originários da Septuaginta, ela não tem essa versão. Então, isso ocorre porque o texto não está todo em grego, né? Esse conteúdo de Atos, ele não está todo em grego, né? Ou pelo manuscrito ter estragado, ou por o autor não ter colocado. Então, as versões mais antigas e renomadas, elas buscaram no latim, né? Que é a Septuaginta. Não, é a Vulgata Latina, na verdade. As versões mais renomadas, elas buscaram nessa Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim, essa parte que faltava do versículo, né? Então, a parte que tem
A Bíblia que tem esse versículo completo, ela é uma Bíblia que leva em consideração a Vulgata Latina, ou seja, a tradução da Bíblia para o latim, para fazer a menção dos seus versículos. Então, eu estava vendo a minha, né, a minha é da edição de 1611, daí ela é baseada na Vulgata Latina e nos manuscritos da Torá, do, do islamismo e, deixa eu ver aqui, pronto, é isso. É a versão do Rei James, da Torá do islamismo e da Septuaginta e da Vulgata Latina. Então, a Bíblia que não tem é porque ela não preza por isso, né? Não quer dizer que ela é ruim, ela não preza por isso. Então, por isso que é sempre bom a gente ter mais de uma Bíblia, né? De, não que vai dizer que os textos vão conter um e outro não, mas é bom para a gente poder comparar as leituras e às vezes até abre um entendimento para o que a gente está tentando estudar. Então, logo no começo, esse é uma curiosidade bem legal, né? Existem inúmeras constatações negativas sobre a NVI, né? Então, se tem uma Bíblia que não é recomendada, é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, porque ela subtrai inúmeros textos das outras Bíblias, né? Então, eu vou mandar um link no grupo com os textos que a NVI ela subtrai, tá bom? Aí vocês vão comparando. O estudo bíblico sobre Atos dos Apóstolos chega a um ponto crucial, né, em Atos 9, quando a gente lê sobre a conversão de Paulo, o Saulo, até então é Saulo. Uma das histórias mais interessantes do Novo Testamento, né, e mais controversas entre os cristãos que estudam isso. O livro de Atos nos apresenta de forma bem clara como surgiu a igreja cristã, como surgiu o cristianismo, e Paulo é uma figura fundamental nessa história. Realizando estudos sobre a igreja primitiva, podemos aprender sobre muitos fundamentos e doutrinas cristãs presentes ainda hoje na maioria das igrejas evangélicas e cristãs em geral. Então, muito do que a gente estuda agora, né, em Atos, que a gente viu em Atos até agora, o 9, a gente consegue identificar tanto na nossa igreja quanto nas demais congregações por aí afora. Saulo continua perseguindo a igreja, né? E recebe permissão para prender cristãos de origem judaica que moravam na cidade de Damasco, a fim de serem julgados pelo Conselho Superior em Jerusalém. Na estrada para Damasco, o Senhor Jesus aparece a Saulo e um pouco mais tarde ele se torna seguidor de Jesus. É também o momento em que Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus. Essa história aparece mais duas vezes em Atos 22, 6, 16 e 26, 12, 18, mostrando a sua grande importância. Então, quando perguntarem para vocês quantas vezes tem a conversão de Paulo na Bíblia, tem três vezes, né? Então, são três vezes a citação, as mesmas citações, né? Então, tem essa em Atos 9, né, que Paulo foi pego no caminho de Damasco, citada por Lucas, e o próprio Paulo conta isso novamente lá em Atos 22 e lá em Atos 26, né? Ele deixa bem claro como é que foi a sua conversão. Então, no versículo 1, a gente tem que Paulo ainda respirando, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Quando a Bíblia fala respirando ameaças e morte, é porque ele não dava trégua, né? Era algo que não parava, era algo que ele fazia até mesmo de modo mecânico, né? Então, como a gente respira de modo mecânico, né? A gente não pensa assim, vou respirar agora, pronto, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Não, é algo mecânico. Então, a perseguição de Paulo era algo mecânico. Então, Saulo ainda estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, no intuito de defender a fé judaica da nova seita messiânica, supostamente perigosa. Ao nosso olhar criterioso, vamos dizer, Paulo estava errado. Mas ao olhar de Paulo e dos fariseus, ele estava completamente certo. Né? Tinha uma religião nova que supostamente era perigosa e que desafiava tudo aquilo que ele foi ensinado. Então, como ele tinha
pela lei, tanto de Moisés quanto a lei de Roma, ele tinha autoridade para meter o sarrafo, ele ia fazer isso. Quando fala sobre os discípulos, né? Os cristãos foram originalmente chamados de discípulos, ou os do caminho, pelo próprio Jesus, né? Então, o próprio Jesus tinha usado as mesmas designações lá em Mateus 28 e em João 14. O termo discípulo significa seguidor, imitador, aquele que tem mestre, de quem se extrai exemplos e a quem se segue os passos. Então, obviamente, você ser discípulo não quer dizer que você é discípulo de Jesus, você é discípulo de alguém, né? Então, eu sou discípulo, mas discípulo de quem? Então é muito bom e muito prático que quando formos conversar com alguém, a gente falar, eu sou discípulo, mas sempre falar, eu sou discípulo de Jesus. Porque discípulo é um termo genérico para todo mundo que tem um mestre, né, que segue alguém. As cartas, né, lá no versículo 2, fala que depois que Paulo foi ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazer os presos para Jerusalém. Então a gente relembra lá em Neemias, né, quando Neemias vai para Jerusalém e ele pede cartas ao rei para que o rei possa dar passagem para ele possa pegar o que ele quiser no decorrer desse caminho e levar para Jerusalém. Aqui Paulo faz a mesma coisa, né? Pede autoridade, pede carta, permissão para poder prender qualquer um que fosse cristão, né, do caminho. As cartas eram documentos que autorizavam Saulo a prender os cristãos em Damasco, que era cerca de 225 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Roma permitiu ao Sinédrio o controle dos assuntos religiosos do povo judeu. Então, Roma, não, como a gente viu lá atrás, né, Roma não controlava o que acontecia nos assuntos religiosos. Ele controlava só quem podia matar e quem não podia, né? Quem tinha a ordem de ir lá para matar. Nesse momento, a nova igreja era um empreendimento majoritariamente judaico. Com essa afirmação de distância de Damasco, né, a gente refuta algumas passagens, a gente refuta, quer dizer que a gente nega e esclarece isso, né, sobre algumas pessoas ou ensinamentos que falam que quando Jesus apareceu para Paulo, ele caiu do cavalo, né? Então, isso nem é bíblico e é refutado historicamente porque a Bíblia não traz relatos que Paulo iria a cavalo, né, ou ia a cavalo para Damasco. E mais à frente, né, lá para o 22, lá onde Paulo relata a história dele de novo, ele fala que a distância de Damasco para Jerusalém, né, era de, aliás, tá aqui, de 225 quilômetros. Então, eu fiz a conta, né, mais cedo sobre as horas que eles passaram viajando, né? Supondo que eles são judeus, só podem andar 12 horas por dia, né? Aí você soma 12 horas vezes 5 dias, vai dar 60 dias, divide por 225, vai dar 4 quilômetros por hora. Então, eles andavam a 4 quilômetros por hora. Se eles fossem a cavalo, eles andariam muito mais rápido que isso, porque uma pessoa, em média, anda 3 quilômetros por hora. Então, certamente, eles iam a pé, 3,5 por hora. Então, refutando isso, exatamente, Samuel. Refutando isso, Paulo e seus amigos, eles iam andando, né? Quando o versículo fala que ele pediu permissão para ir às sinagogas, né? A gente tem lá no estudo anterior, exemplificando que as sinagogas ela tinham um papel semelhante ao do templo, mas um pouco inferior, né? Porque lá não realizava alguns tipos de rituais. Então, os cristãos de origem judaica ainda estavam frequentando as sinagogas. As sinagogas em Damasco tinham a obrigação de cooperar com qualquer um que tivesse a autorização que Saulo possuía. Saulo planejou levar os seguidores de Jesus, que tinham fugido de Damasco para Jerusalém, e apresentá-los ao Sinédrio. Tá? Vai estar lá em Atos 26, 9, quando ele vai explicando sobre o que ele está fazendo. Isso significava, provavelmente, que a esses cristãos seria imputada a pena de morte. Quando a gente fala lá no final do versículo, né, os do caminho, é uma designação que os judeus usavam para se referir aos seguidores de Jesus.
né, fazendo alusão às duas coisas, que eram pessoas que viviam perambulando, né, pelo mundo, pregando e tal, e sobre a afirmação que Jesus fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, falavam, para não falar o nome de Jesus, como Jesus tinha falado que ele era o caminho, as pessoas usavam assim, é os do caminho lá, os do caminho, que é para não falar que era o de Jesus. É, e daí, o Paulo, ele agia, o Saulo, ele agia dessa maneira como se fosse um policial federal, né? Ele chega com a intimação lá, com a ordem de busca e apreensão, ninguém pode ficar de porta fechada. As sinagogas lá tinham a obrigação de cooperar com Paulo. Se chegasse e mostrasse documento, elas tinham a obrigação de abrir e mandar prender todo mundo. Do versículo 3 ao versículo 9, a gente vai observar o que acontece com Paulo quando ele está caminhando para Damasco, né, que é a fase da conversão dele. O resplendor de luz. Né? No versículo 3 fala que enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. 4. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti chutar contra os aguilhões. E aqui a gente vai dar uma paradinha. Então, esse resplendor de luz no céu era mais luminoso que a luz do sol e que continuou iluminando Saulo e tudo que estava ao redor dele. E também está citado em Atos 26, que é o mesmo onde ele vai e repete isso aqui. A luz era tão intensa e penetrante que Saulo e os demais caíram no chão. E aí Jesus pergunta, né? Por que me persegue? E a gente pode pensar, mas ele não estava perseguindo Jesus, mas estava assim. Então, perseguindo a igreja, Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Né? Lá em 1 Coríntios 12, 27, ele vai ressaltar sobre isso. Então, fala que no versículo 4, né, falar aqui, e tremendo, aliás, versículo 6 vai falar aqui, tremendo, atônito, disse ao Senhor: O que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não viam nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, mas não via ninguém. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Abrindo os olhos, não via ninguém. Ironicamente, durante o tempo em que Saulo esteve cego, né, ele pôde enxergar a sua própria cegueira espiritual. No tempo que Paulo permaneceu cego, né, ele parou de olhar para os cristãos, né, aos quais ele perseguia, e ele passou, isso teoricamente, passou a se autoanalisar, né? É o que é instruído a pensar, né? Olhar para si. E daí, quando ele fica esse tempo, né, sem enxergar, ele aproveita e passa 3 dias, né, sem comer e sem beber absolutamente nada. É um jejum maravilhoso. Então, ele ficou 3 dias sem visão, né, aproveitou e não comeu nada e nem bebeu também. O versículo 10 fala que havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em uma visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Aí o versículo 11 fala que o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Né? Versículo 10 fala que Deus ele não chamou nenhum dos apóstolos, né? Mas familiarizado, né, com a ordem de Deus. Mas ele chamou um leigo, né, um certo discípulo chamado Ananias, que estava pronto e disponível para ser usado por Deus. Ele não sabia que Deus o enviaria para Saulo, né, mas ele já estava preparado. O homem que perseguia os cristãos com um grande rigor. Então ele não sabia que Deus colocaria ele logo na mira de Saulo. Então, chegou só. Mas aí, Gabi, ele já estava próximo, né? A Bíblia fala que ele estava próximo de chegar a Damasco. Eu sei que ele já não estava tanto assim, ou estava, né? Andando. Quando Paulo entra na cidade, né?
e Deus fala para ele levantar e ir até a rua chamada direita, né, e perguntar para o Judas, aliás, para Ananias, para ele se levantar e ir até a casa da rua direita. Essa rua direita é como se fosse essa avenida Lucena Roriz, né, que não é a da Passarela, que é lá de cima, a do meio, na verdade. Ela corta a cidade toda de ponta a ponta, né? Então era a rua, essa rua era mais ou menos assim. Ela é mais ou menos assim. É uma rua que corta a cidade de ponta a ponta. Então, na antiga cidade de Damasco, a rua chamada direita está nas fronteiras entre a cidade de Damasco e outra cidade da região. Então, é uma rua que as suas pontas estão nas fronteiras, né? Uma liga a outra. E numa visão, ele viu que entrava um homem. No versículo 12, Deus está falando para Ananias o que Paulo estava vendo e o que era para Ananias fazer. No 11 ele fala que é para ir na rua direita, procurar a casa de um tal de Judas, porque Paulo está lá orando, né? Saulo está lá orando. E em uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então, Paulo estava orando, né? E enquanto Paulo estava orando, Deus mostrou para ele o que ia acontecer, né? Vai chegar um cabo aqui chamado Ananias, que vai colocar a mão na tua cabeça, vai orar por tu e vai te dar a visão novamente, a visão que ele tinha perdido. Então, Saulo tinha recebido a revelação de Deus por uma luz, né? Que é a luz que derrubou ele, por um homem que era o próprio Jesus, né? Falando com ele, e agora por uma visão, né? Que era a visão que ele tinha de Ananias restituindo a sua vista. No versículo 13, Ananias responde para o Senhor, né? Então Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. Daí, quantos males tem feito aos teus santos? No decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos são chamados de discípulos, cristãos e dos caminhos, e do caminho. Aqui a palavra santos é usada como um título importante dado aos cristãos, né? Que são aqueles que são separados por Deus para o seu serviço. Eis um dos principais objetivos da vida de todo crente. Deus se manifesta a nós para nos mostrar que devemos viver para Ele, desejando sempre agradar a Ele e fazer a sua vontade. Então ele chama aqui um outro termo, né, para designar os cristãos. A gente tinha discípulos, a gente tinha os do caminho, tinha os cristãos e agora os santos, que são pessoas como o texto fala e a explicação da palavra, né, na sua grafia significa separado. Então, os santos são pessoas separadas a Deus ou a uma entidade. E daí, dessa hora que a Ananias fala assim, mas eu sei o que o cara faz com os cristãos, vai mandar para lá, não tem como mandar outro, não. Ele não fala isso, né? Mas dá para entender isso. Já que ele reluta, né? A gente vê que quando o Espírito Santo deu as ordens para os outros discípulos, os outros apóstolos, né, prontamente eles atenderam, né? Como foi o caso de Filipe, como foi o caso de Pedro, como foi o caso do próprio Barnabé mais à frente, o de João. Então, quando o Espírito dava ordem, eles rapidamente seguiam. Aqui no caso de Ananias, ele relutou um pouco porque ele teve medo, né, a respeito de quem era Paulo. Então, no versículo 14, ele fala assim, e aqui, né, isso Ananias falando a respeito de Paulo, e aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então ele tem autoridade para prender. A hesitação de Ananias não é surpreendente, né? Então é normal a gente entender que Ananias sentiu medo. Ele não vai deixar de ser mais cheio ou menos cheio de Jesus por sentir medo. A referência aos que invocam o teu nome, né, o nome de Jesus, era uma das várias designações dadas aos cristãos da igreja primitiva. Como a gente sabe, as pessoas elas tinham seus próprios nomes, né? Mas elas recebiam atribuições pelo que elas faziam, né? A gente tem Pedro como pescador, tem o tal do Zelote como o cara que se preocupava em zelar as coisas, tem o Simão Cirineu, que era a cidade de Cirene, e agora os cristãos também eram conhecidos por aqueles que invocam o teu nome, ou seja, o nome de Jesus, os que invocam o nome de Jesus. No versículo 15 ao 16, Deus, né, através do anjo,
da própria presença de Deus, né? A gente sabe ou se é o próprio Jesus, né? O Ananias fala que é o próprio Jesus, né? Então Jesus fala para ele, né? Para ele não sentir medo, né? O que vai acontecer com ele. O versículo 15 fala: mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu vou mostrar para ele quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, o povo de Damasco, meu Deus, o quanto deve padecer. O perseguidor, né, que era Saulo, ele agora se tornaria, né, tornar-se-á um perseguido, né? Quem era a presa agora, quem era o predador agora virou presa. Padecer foi o verbo proeminente, ou seja, o mais usado na vida de Paulo e em sua teologia, nos seus ensinos. Ele usou esse tema para demonstrar a autenticidade da sua pregação e para reivindicar o seu apostolado. Então ele sofria, mas sofria com gosto, né? Até para morrer ele fala que viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele tinha zelo pelo seu sofrimento, porque ele sabia que era merecedor daquilo e o sofrimento dele fazia com que a palavra fosse ganhasse novos ares, né? Fosse ministrada em mais lugares. No versículo 17, a gente tem a resposta de Ananias, né, que é seguir o que Jesus falou, e diz assim: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e estejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, engraçado. Então, ele fala: Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Saulo não estava sonhando, né, quando na estrada para Damasco viu Jesus. Na verdade, ele certamente tinha visto o Cristo ressuscitado. Então, Ananias vai lá e confirma para Saulo o que ele viu, né? Embora ele já não tivesse dúvidas, né? Ananias vai e confirma para ele o que ele tinha acabado de ver. Você viu, foi o próprio Cristo, né, o que você perseguia. Daí, o versículo 18 fala que imediatamente lhe caíram como se fossem, né, caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão. Levantando-se, foi batizado. Tendo recebido ele alimento, ele foi restabelecido à força e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O povo de Damasco, né, a gente vai ver a partir do 18 que quando Paulo ele é alimentado, né, depois que ele recebe a visão de volta, e daí ele é batizado, é cheio do Espírito Santo, come, né, se alimenta, retorna às suas forças e fica com os discípulos. A Bíblia fala no versículo 20 que ele imediatamente ele pregava nas sinagogas. Em vez de ele estar matando o povo, ele estava pregando que Cristo era o Filho de Deus. Essa, né, vai ser se eu não me engano, é uma das únicas passagens em Atos que vai falar que Jesus é o Filho de Deus, né? Para Paulo está afirmando isso das duas uma. Por isso que a gente vai entender que o povo ficava de segundinha, né? Ficava assim, será que o bicho está falando a verdade mesmo? Porque para Paulo assumir que Jesus é o Filho de Deus, ou ele deveria ter se convertido verdadeiramente, ou ele estava num 007 muito sinistro, muito infiltrado, para fazer a galera aceitar o que ele tinha se convertido e depois matar todo mundo. Então, ele pregava nesse negócio que o Cristo é o Filho de Deus, mas todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que Jerusalém destruiu, os que invocavam este nome? E com esse intento, ou seja, com essa intenção, veio aqui para nos levar presos aos principais sacerdotes. Então, o povo estava desconfiado, né, de Paulo. O povo de Damasco ficou perplexo com a pregação de Saulo, pois ele tinha vindo para prender e para matar os cristãos, e não para defender a fé deles. A fama de Saulo como perseguidor dos cristãos era bem difundida entre os judeus de Damasco. Todo mundo sabia que ele era igual ao anjo da morte. Os líderes da sinagoga provavelmente foram notificados da vinda de Saulo de Tarso, tendo sido instruídos pelo sumo sacerdote a dar boas-vindas
a este zeloso defensor do puro judaísmo. Mais uma, é, mais uma, mais um levantamento, né, que afirma que eles foram andando, né, porque as sinagogas, né, e os templos, eles tinham seus mensageiros que eram que andavam montados, né? Eram pessoas mais rápidas, na caso de a pé, e no caso de montado, eram pessoas que tinham os animais mais velozes. Então, se as sinagogas foram notificadas que Paulo vinha, o cara tinha que vir antes de ele sair de lá, ou tinha para chegar primeiro do que quando ele saiu. Né? Então, o pessoal já estava esperando Paulo chegar lá. Né? Os líderes das sinagogas, o pessoal lá que era judeu, já estava esperando ele chegar. Ó, lá vem o bicho ruim, lá vem. Então, estava todo mundo esperando por ele, para dar as boas-vindas para ele fazer o serviço dele. É provável que eles tenham ficado muito nervosos no princípio, não só pelo fato de Saulo ter se convertido, mas também pela força da sua fé e dos seus argumentos extraídos da Escritura, que Jesus era realmente o Salvador prometido a Israel e o Messias, né? E daí eu essa parte, argumentos extraídos da Escritura, né? A gente, né, levando em consideração que as pessoas deviam estar maravilhadas porque Paulo se converteu, mas também porque ele usava aquilo que ele sabia para reafirmar que Jesus era o prometido a Israel, o Messias. Então a gente, como cristãos, né, deve ter argumentos extraídos da própria Escritura, né, para reafirmar nossa fé e trazer as pessoas para próxima de Jesus, né? Caso nossos argumentos não sejam extraídos das Escrituras, da Bíblia, a gente é só mais um falador que não sabe de nada. E aqui levanta outra questão, é fazer o nosso serviço ser algo que leve as pessoas para o reino. No caso de Paulo, o que ele sabia? Ele sabia da lei. Ele era um cara que cresceu estudando a lei. Então, o que ele tinha era o conhecimento da lei e ele usou o conhecimento da lei para trazer as pessoas para Jesus, né? Se eu sou um influenciador digital, né? Vamos supor, eu sou influenciador digital, esse é o argumento que eu vou usar para trazer as pessoas para Jesus, né? Claro, com o auxílio da palavra, né? Mas é o que eu tenho, né? Eu devo usar para trazer as pessoas para Jesus. Então, Paulo usou o que ele tinha, o conhecimento bíblico, né? Para trazer e para confirmar quem Jesus era para aquelas pessoas onde ele estava pregando. No versículo 22, a gente vê que, embora a galera tivesse receosa com Saulo, né, ele se fortalecia ainda mais. Então, o versículo 22 fala assim: Saulo, porém, porém, que fala, mesmo o pessoal não acreditando nele, ele se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. Então, os judeus estavam confusos por não saber se Saulo estava infiltrado, né, para matar a galera, ou se ele tinha se convertido, porque ele continuava provando que Jesus era o Cristo. Então, os argumentos de Saulo, ou o argumento de Saulo, a partir da Escritura, tratando Jesus como Cristo, foi tão poderoso que os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Né? Eles contavam com a cooperação e o apoio do governador de Damasco, tendo em vista, né, o que vai acontecer agora. Então, essas pessoas, elas como começaram a desconfiar de Saulo, esse bicho está muito estranho. Ele veio para botar o povo para correr, agora está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, para matar ele. Era a solução para tudo era matar. Aí é igual, deve ser mal bafafá, é igual coisa, quando acontece coisa em cidade pequena que o pessoal fica tudo nas calçadas conversando. E daí, no versículo 23, fala assim: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Quando falam tomaram conselho, né, quer dizer que eles levaram as dúvidas dele para um conselho superior, e esse conselho superior os aconselhou a matar Paulo.
e outra coisa, mas não tem adjetivo melhor, não. Mandou matar mesmo. Então, até um tempo atrás, era Apolo que corria despedaçando tudo para cima, o diabo da Tasmanha querendo matar o povo. Agora era o povo que queria matar ele. Né? Nada mais justo do que ele sofreu um pouquinho também. Então, aí a gente vai ler entre o versículo 24 e 25 como foi que os apóstolos, os discípulos, fizeram para salvar a vida de Paulo. Aí você imagina a cena. No versículo 24, fala assim: mas Saulo tomou conhecimento do complô, né? E eles vigiavam os portões dia e noite para matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram pelo muro dentro de um cesto. Então, como a galera tinha o aval do governador da cidade, eles ficavam no portão esperando Paulo sair para degolar ele, apedrejar, matar, seja lá o que fizesse para tirar a vida. E daí, como a gente viu, né, nos muros, né, tanto nos muros de Jerusalém, quanto nos muros de Jericó, quanto nos muros de Damasco, esses muros eles têm umas aberturas, né, que servem de janela, de espia, né? É como se fossem as brechas do muro, né? Então, eles usaram essas brechas para descer Saulo pelo cesto. Então, se os líderes judeus tivessem prendido os discípulos de Damasco que ajudaram Saulo na fuga e que o apoiaram em seu trabalho para o Senhor, o resultado provavelmente teria sido o início de uma perseguição generalizada. Antigamente, os muros das cidades tinham vários tipos de abertura, em especial certos tipos de janelas sem vidro, ou seja, só o espaço era difícil o vidro. A fuga de Saulo, né, remete à fuga dos espias da cidade de Jericó, ou seja, relembra a fuga dos espias da cidade de Jericó, porque também desceram pelas cordas, pelo cesto, né, lá em Josué 2,15. E também a fuga de Davi para longe da fúria do rei Saul, lá em 1 Samuel 19:12, quando Saul está perturbado do juízo e querendo matar Davi, né? Daí ele vai e a mulher dele, não tem não, não, fala para ele que o pai dela quer matar, e daí ele desce pela janela no cesto e é amarrado com barbante, com cordão. É, então, o cesto aqui mencionado é um recipiente largo, flexível, que levava grandes quantidades de produtos e utensílios. Como no Ceará, né? Um balaio, um caçoar, um balaio, um negócio assim grande, né? Que desse para caber um homem. Mesmo com tal. Cadê? Esse foi o primeiro de muitos atentados contra a vida de Paulo. Mesmo com tal pressão e adversidade, Paulo não hesitava em viajar e pregar o evangelho, mas ele confiava na proteção de Deus e se colocava sob suas mãos soberanas. Então, é como se fosse uma criança aprendendo a andar, né? Ele sabe que vai cair, mas sabe que quando ele for cair, vai ter uma pessoa para segurar ele. Então, Paulo estava nesse estágio aí. O versículo 26, depois de ter descido dos muros de Damasco, né, para ir embora, fala que quando chegou Saulo em Jerusalém, procurava ajuntar-se com os discípulos, mas todos os discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo, né? Não é de se espantar que os discípulos de Jerusalém tenham inicialmente sido cautelosos a respeito de. Eu vou voltar aqui. Uma coisa que eu aprendi nesse aplicativo aqui é que ele não suporta muitas idas e vindas das janelas. Um minutinho que eu estou restabelecendo a conexão.
Minutinho. A gente vê que, enquanto aparece aqui de novo, quando, quando a gente vê que os discípulos também estavam, né, meio cautelosos em relação a Paulo, o mesmo sentimento, né, que o pessoal teve lá na sinagoga lá de Damasco, quando ele chegou, era um sentimento aceitável, porque ninguém sabia o que ele queria de verdade, né? E daí a gente vai ver o Barnabé, que é aquele mesmo Barnabé que doou a o dinheiro das terras que ele vendeu, lá no capítulo 7, no final do capítulo 6, né, a gente vê que o Barnabé ele vende as suas terras e dá o dinheiro aos pés dos apóstolos. Daí esse mesmo Barnabé, ele era um cara muito instruído, né? Embora ele tivesse alguns defeitos, ele era muito instruído. Então o Barnabé ele pega e toma a dianteira. E ele fala assim, não, acredita no cara, porque ele fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso aqui. Então, no versículo 27, Barnabé, como os discípulos estavam é, meio assombrados com Paulo, né? Paulo, Barnabé tomando, né, pegando pela mão, o trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho. E este lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente em nome de Jesus. Então o Barnabé estava falando para os apóstolos, assim, ó, esse aqui, o caminho de Damasco, ele tomou uma rasteira de Jesus, né, e ficou ceguinho, recebeu o Espírito Santo, foi batizado, foi pregar e ainda falou o nome de Jesus, está sendo perseguido igual vocês. Então pode dar crédito para ele, o bicho acaba bom. Daí, Barnabé aparece assim do nada, né? A Bíblia não fala que Barnabé estava com os apóstolos, a Bíblia não fala que Barnabé estava com os discípulos. Aí do nada ele aparece e leva e dá crédito, né, para aquilo que aconteceu na vida de Paulo. Né? A Bíblia não relata, né, que se Barnabé estava com Paulo lá em Damasco. Também não relata se Barnabé viu o que aconteceu com Paulo, mas a Bíblia relata que Barnabé sabia o que aconteceu. Vai chegar um momento, né, nas nossas vidas que alguém vai testemunhar as coisas que nós fazemos. Né? Alguém vai testemunhar que Jesus nos encontrou, alguém vai testemunhar que nós mudamos de verdade, alguém vai testemunhar que nós somos outra criatura, ou não. Ou alguém vai testemunhar que a gente continua sendo filho de Satanás, que não mudou nada, né? Isso vai depender do que as pessoas veem a gente fazendo. No caso de Barnabé, ele, ele viu e soube sobre Paulo a respeito da sua conversão lá em Damasco, e ele também passou isso para os irmãos, né, que estavam lá. Então vai chegar uma hora que a gente vai estar nessa situação de ser é, testificado por outra pessoa, né? Isso acontece muito quando a gente vai visitar outra igreja, né? As pessoas falam assim, esse irmão aqui é da igreja fulano de tal, é uma bênção, prega, não sei o quê, canta, não sei o quê. Então as pessoas dão um bom testemunho das coisas que eles veem a gente fazendo. Como elas também dão o testemunho das coisas ruins que a gente, porventura, faça, né? Então, o que aconteceu com Paulo respeito a Barnabé foi justamente isso. A gente falou lá no estudo anterior que Barnabé ele vai ser bastante é, interessante, né? Vai ter uma passagem bastante interessante a respeito dele no livro de Atos, né? E já começa aqui ele meio que colocando é, Paulo no caminho, né? Assim, ó, fica aqui com os moleques aqui, que os moleques é sangue bom. Eu aceito o moleque aqui, que o moleque é sangue bom.
Então, é mais ou menos isso, né, que acontece com Paulo a respeito de Barnabé, ou Barnabé a respeito de Paulo. É, beleza, para todo mundo. Então, como a gente falou, né, o pessoal não ia se espantar, porque eles estavam querendo saber se Paulo tinha sido convertido mesmo, se era só uma tentativa de se infiltrar. E daí no versículo 27 fala que Barnabé tinha o dom do encorajamento, né? E como um, um, uma pessoa com o dom do encorajamento é diferente de uma pessoa que tem o dom da coragem. O encorajamento é o dom, né, de eu te levar a fazer algo e não de eu fazer algo. Então, o dom do encorajamento está presente em quase todo mundo, né? E diz assim, vai lá e faz. Então, Barnabé, que tinha um dom de encorajamento, percebeu que Paulo possuía um coração verdadeiramente sincero e o defendeu diante dos apóstolos. Então, como missionário, Barnabé, que era José, né, que era apelidado Barnabé, lá no versículo no 6, no finalzinho do 6 a gente tem isso, ele tinha qualidades e defeitos. As suas qualidades ou virtudes eram ser generoso, lá em Atos 4, 26, animador, em Atos 4 também, mediador, em Atos 9, pregador e mestre, em Atos 11. Ele era uma pessoa boa, era bom, em Atos 11, cheio do Espírito Santo, Atos 11, cheio de fé também, Atos 11, e descobridor de talentos, né? Atos 11, 25, 26. Até que ele descobriu, apoiou o talento de Paulo. E entre os seus, ainda mais, era fiel na matéria de dinheiro, né? A gente viu lá no começo, lá que ele pegou o que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos. E entre seus defeitos estavam a teimosia, em Atos 15, 36 ao 40, e a covardia. Né? Como eu falei, como ele era um cara encorajador, é diferente de ser um cara corajoso, né? Então, um dos seus defeitos era ser covarde, é o vai tu. Então, ele era o cara que assim, vai tu que vai dar certo, mas me deixa aqui. Esse era Barnabé. Então, no versículo 28, é, quando, quando, quando Paulo, o que Paulo estava fazendo com os discípulos logo depois de Barnabé, né? Então, Barnabé, ele deu o aval para Paulo, né, os discípulos, beleza, deixa ele com a gente aqui. Então, o versículo 28 fala, e estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, já falando de Paulo. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. A gente viu que esses gregos são aqueles mesmos gregos que meteram a pedra em Estevão, né? Os helenistas, que eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo. Então, Estevão também tinha debatido com os judeus helenistas, lá em Atos 6, 9. De certo modo, Saulo passou a sofrer o mesmo que Estevão havia sofrido. A ira dos judeus, que se mostrara perigosa e mortalmente intensa contra Estevão, agora estava sendo dirigida contra Saulo. Então, embora ele não tenha participado do apedrejamento de Estevão, ele consentiu quando pegou as suas vestes, né? Então agora era hora de os helenistas lá caçar Paulo. No versículo 30, fala que quando os irmãos souberam, ou seja, quando os apóstolos, os discípulos souberam, desceram-no a Cesareia e enviaram para Tarso. Então, quando eles souberam que os helenistas queriam matar Paulo de novo, bora, capo gato, né? Desceram Paulo para Cesareia, né? E a gente vê lá no grupo as distâncias, né, de Jerusalém para Cesareia, né, e de Cesareia para Tarso, né, na cidade de Paulo. Então, o local de nascimento de Saulo era Tarso, por isso que ele é conhecido como Paulo ou Saulo de Tarso. Então, não é o sobrenome dele, né? Não é Saulo de Tarso Moreira, é Saulo de Tarso, que é a cidade onde ele nasceu. O local de nascimento de Saulo ficava a cerca de 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Não era longe, não. Aproximadamente 16 quilômetros do mar Mediterrâneo no interior. Tarso era uma famosa cidade universitária. Não sei, Guarulhos. Tarso era uma cidade
famosa, né, universitária, só ultrapassada em fama e oportunidade de educação e cultura por Atenas e Alexandria. Então, era uma cidade top, né, como se fosse a USP. Se Atenas é o FRJ e Alexandria é a UNB, vamos dizer assim. Então, era uma cidade universitária. Então, a gente sabe que Paulo ele foi bastante instruído, que a cidade dele só perdia para Atenas e Alexandria, que eram uma das maiores bibliotecas e acervos de livros históricos do mundo. E daí, quando os discípulos souberam que a galera estava caçando Saulo, eles, para livrá-lo, né, mandaram ele embora, né, de volta para casa, né, para a cidade dele. Daí o versículo 31 vai nos falar que então nas igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam em número. Então a gente vê que quando Jesus falou assim, né, lá no versículo capítulo 1, versículo 8, né, as igrejas em Galiléia e na Samaria, né, que eram os primeiros lugares. A gente já tem as igrejas, né, instituídas, né, os locais de adoração, de culto, de ensino da palavra, já estavam instituídos e agora eles teriam paz, né? Assim, pois, as igrejas tinham paz. Essa paz, ela não era somente por conta da conversão de Saulo, né? Não é só porque Paulo tinha se convertido que eles estavam em paz, mas também foi a troca, né, do imperador da época, né? Tibério, que era o imperador de Roma, na época de Paulo, ele morreu nessa mesma época que Paulo foi se embora para Tarso, né? As igrejas tiveram lá o seu momentinho de fôlego. Então ele foi substituído por Calígula, né, que é bem famoso para gente, para quem já estudou história da Bíblia e tal, até história normal. Calígula era bem famoso. Que é o imperador romano que quis erguer uma estátua no templo, né, no templo de Jerusalém, para que a galera pudesse adorar ele. Então nesse tempo, portanto, a força persecutória, ou seja, de perseguição, né, a força de perseguição dos judeus deixou de ser empregada de forma tão intensa quanto os cristãos, porque eles estavam preocupados era com as ideias do cara lá de colocar a estátua dentro do templo. Em vez de se preocupar agora com os judeus, com os cristãos, ele estava se preocupando com o imperador que queria colocar a estátua dentro do templo. Daí, a gente percebe claramente que a ação soberana da mão de Deus, auxiliando a missão dos cristãos, né, dando um pouco de paz, e dando a todos os que abraçaram a fé um pequeno período de trégua. Então, com o tempo a qual os cristãos puderam respirar, né, sem ameaças. Não tinha mais Paulo, ia aparecer outro, mas o outro que aparecesse ainda era menos pior que Paulo, né? Então, eles já tiveram um pouco de sossego. E daí, nós passamos para aquilo que Pedro começa a fazer, né? Depois depois que Paulo vai-se embora para casa, que ele volta para Tarso, Lucas ele vai relatar um pouco da história de Pedro, né, do que Pedro fez. E daí eu já deixo de antemão que Pedro é engraçado. Pedro ele é nojentinho com os gentios, né? Ele tem nojinho. Né? Um dos defeitos dele, relatado na passagem bíblica, é que ele tem nojinho do povo gentil, porque era um povo impuro e tal. E daí Deus coloca ele logo lá, logo dentro. Ah, tem nojo? Peraí que eu vou te colocar ele lá. Então, a partir do versículo, cadê? A partir do versículo 31, né, o 32 fala do que a igreja estava passando, né, estava crescendo por estar em paz, e o 32 já começa com as coisas que Pedro estava fazendo. Né? E aconteceu, no versículo 32, que passando Pedro por toda parte, né, ele andava por todo lugar, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, que era uma cidade. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. Daí eu coloquei gentilmente aqui a foto do seu Enéas, né, para relembrar o nome, e Pedro falando, né, que é um dos milagres mais curtos assim de Pedro. Pedro vai ver o homem, tá deitado, bora, levanta, Jesus está te curando. E o cara levanta e pronto. Então, bora levantar.
No versículo 34 e 35, vai falar sobre o que Pedro falou para Enéas, né? Ele fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Todos aqueles que testemunharam tal cura acreditaram e se converteram ao Senhor. O resultado da cura física foi muitas curas espirituais. Era para ser foram. Foram muitas curas espirituais. Muitos se voltaram para Deus porque viram mais que um homem aleijado caminhar diante dos seus olhos. Eles viram uma prova incontestável de que Jesus estava vivo e tinha autoridade sobre as doenças. Porque Pedro, né, chamando a responsabilidade para o nome de Jesus, mais uma vez ele fala: é o poder de Jesus que te dá saúde, é o nome de Cristo que te dá saúde, é Jesus Cristo, porque a galera falou que morreu e que não ressuscitou. Pois é, esse mesmo que ressuscitou, que agora nós estamos falando, ele que dá só um versículo 34, né, depois que Pedro encontra Enéas, vai falar que Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura. Aliás, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. Então, quando ele fala assim, em algumas traduções, né, ele fala: arruma teu leito. Na minha, como já é mais atual, fala: faz a tua cama. E daí eu estava pensando, né, eu não sei você, mas eu, depois de 8 anos no estado de Enéas, né, deitado numa cama lá, né, a gente sabe que o cara que é paralítico tem que ter alguém cuidando dele. E a Bíblia não relata que tem alguém cuidando dele, mas você passa 15 dias em cima de uma cama, mesmo tendo cuidado, você pega aquelas doenças lá que corrói, né, tudo lá. Imagina como é que não estava o estado de Enéas. Imagina aí. 8 anos em cima de uma cama com paralisia. E daí, no estado que ele estava lá, recebendo a cura, a última coisa que eu pensaria seria de arrumar o leito, né? Então, o cara fala assim: Jesus Cristo te cura. E eu levantar curado, e ela querer arrumar a cama, eu querer sair, comer um pastel. Muitos de nós, aliás, só que o leito, né, na simbologia aqui, e já não é a primeira vez, né, que acontece isso, né? Porque quando Jesus cura um cara lá, os amigos que descem pela telha, né, que estava em cima da cama, ele vai: pega a tua cama e vai embora. Ele não abandona o leito logo de início. Então, o leito era símbolo da dor, da angústia, do terror na vida de Enéas. Muitos de nós nos achegamos, recebemos milagres, bênçãos, vitórias, mas nos esquecemos de arrumar nossos leitos, nossas vidas, nossos leitos. Glória a Deus pelo milagre, mas o leito do pecado precisa ser arrumado. O leito da vida espiritual, o leito de uma vida longe de Deus precisam ser arrumados. Então não adianta a gente viver de pecado em pecado e a causa ou aquilo que nos aprisiona ainda está lá bagunçado dentro de nós, né? Então a gente tem que arrumar nosso leito. Então, para finalizar a história de Enéas, após o comando de Pedro, né, para que ele se levantasse e andasse, ele poderia ter questionado, né, talvez trazido à tona as outras tentativas mal sucedidas de ficar em pé, ou até mesmo feito uma declaração tipo: você não entende a minha situação. Mas ao invés de ficar chorando suas misérias, Enéas focou no Cristo, que dá saúde, então ele se levantou. Então, ele um milésimo de segundo que o cara escuta falar em Jesus, né? Ele sabia quem era Jesus, porque senão ele não teria crido. Ele não creu em Pedro, ele creu no nome de Jesus. Então ele sabia quem era Jesus. Então nesse Jesus ele creu, e ao invés de duvidar ou de titubear, ele somente se levantou. E daí nós passamos para a cura de Dorcas ou a cura de Tábita. Aí você pode escolher como é que você quer chamar. Nós temos nesse nome de Dorcas e Tábita um bom exemplo para aprender sobre o nome de Paulo e Saulo, né? Nós temos que Dorcas é o nome grego e Tábita é o nome hebraico, né? O nome judeu. Assim como Saulo era o nome hebraico judeu e Paulo era o nome grego romano.
né, cidadania romana. Então, aí nós temos a Dorca e a Tábita, que em ambas as traduções significam gazela. Vai saber por quê, né? Não se sabe o porquê. Nós entendemos que os nomes cristãos, ou na verdade, os nomes judeus daquela época, todos tinham um significado, né? Talvez Tabita parecesse com uma gazela, ou corresse muito, ou tivesse uma pescoção, alguma coisa assim. E daqui nós temos Pedro, né, imitando Jesus, né? Então, eu coloquei que eu vou imitar o mestre. O versículo 36 ao 38 vai falar sobre o lugar e o que era, quem era Tábita, né? O 35 vai nos falar sobre o que aconteceu em relação ao milagre de Enéas, né, que todos os habitantes de Lida e Sonora, ou aliás, Sarona, que também pode ser lida como Saron, depende da sua Bíblia, viram, né, o milagre e se converteram ao Senhor. E a Bíblia fala que todos que habitavam lá, né, se converteram. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas, ou seja, Tábita em judeu hebraico significa Dorcas em grego romano. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram dois homens pedindo para que ele não demorasse a vir ter com ele. Então, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, conhecida hoje pelo nome de Jafa, né? Jope, conhecida hoje pelo nome de Jafa. Jope era uma cidade do litoral mediterrâneo, situada aproximadamente 16 quilômetros a noroeste de Lida. Os caras andavam demais, 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 demais. 16 quilômetros, a Bíblia ainda fala que era perto. Então, situada a 16 quilômetros do noroeste de Lida, na cidade de Lida também havia uma comunidade cristã, na qual fazia parte uma discípula chamada Tabita ou Dorcas, né, que é do grego Dorcas, com K e acento, que significa gazela. Dorcas desfrutava da excelente reputação naquela comunidade cristã por conta das boas obras e esmolas. Porém, certa feita, Dorcas adoeceu e veio a falecer. Então, prestes a ser sepultada, tendo a lavada, a depositaram no quarto alto. Aparentemente, ouvindo os discípulos que Pedro havia curado Enéas, enviaram dois varões para Lida, né, para buscar o apóstolo, e na esperança de que ele realizasse um milagre ainda maior em favor da irmã Dorcas. A gente tem que lembrar que o termo discípula, ou seguidora, né, seguidora só vai aparecer em algumas versões e é a única vez que aparece aí, discípula também, né? Vai aparecer em algumas versões e só essa única vez. Quando os discípulos acham, né, encontram Pedro, que acabaram de fazer o milagre em Enéas, é interessante assim, que isso deve ter decorrido alguns dias, né? Porque a informação já chegou lá, a 16 quilômetros. Então a gente tem aqui grifado de azul é que eles lavaram o corpo, né? Então a gente sabe que pelo menos na hora da morte eles estavam limpinhos, né? Embora Israel fosse a poeira do Satanás, quando eles morriam, né, existiam procedimentos que as mulheres faziam de ungir o corpo, né? Elas limpavam com óleos, né, e incensos e plantas, assim como fizeram com o corpo de Jesus, né? E envolviam em linhos ou panos brancos. A mesma coisa que fizeram com Tabita. Ela, depois que morreu, né, fizeram lavar o corpo de uma maneira especial, né? Essa maneira especial não quer dizer que vai lavar por dentro e por fora, não. Quer dizer que é usado um material especial, né? Ungüentos, aromáticos, essas coisas aí. Daí lavam o corpo para poder sepultar, né? Que dependendo do tempo, quanto mais sujo o corpo tiver, mais rápido ele vai apodrecer. Então,
Quando Jesus encontrou Lázaro lá, ele estava limpinho, estava podre, mas estava limpo. Ele já estava 4 dias morto, né? Então, no versículo 39 ao 40, nós vamos ver que Pedro, ele faz a mesma coisa que Jesus fez. Então, e levantando-se Pedro, foi com eles. E quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E daqui, Pedro, a gente vê que Pedro seguiu o exemplo de Jesus, e agora a gente vai lembrar onde. Né? Uma vez, né, certa feita, Pedro estava com Jesus quando ele trouxe a vida a uma outra menina que tinha morrido, lá em Marcos 5, do 38 ao 42, que a gente tem aquele dizer de Jesus, né, que em aramaico ele disse Talita cumi, né, ou seja, pequena menina levante, ainda está desse jeito na Bíblia, Talita cumi, ou seja, pequena levante. Em aramaico, Pedro também teria dito a mesma coisa, Tabita cumi. A diferença estaria apenas na letra B, né, que eram os nomes diferentes. Imediatamente, a vida da mulher foi restabelecida. O poder e a autoridade do Jesus ressuscitado suplantam a vida e a morte, ou seja, superam a vida e a morte. E daí nós terminamos, né, essa parte dos milagres de Pedro, e nós vamos passar para uma história para o início da história, pelo menos, de quando Deus vai tratar Pedro, né, naquilo que ele ainda tem dificuldade, que é o convívio com os gentios, né? No versículo 41, e ele tendo dado a sua mão direita, né, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. E isso foi conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Daqui eu coloquei o Simão curtidor com várias curtidinhas, né? A atividade de curtidor da casa onde Pedro ficou não era desejável ou socialmente aceitável em Israel. O curtidor não era a pessoa que estava no Facebook, não. Era alguém que tinha que lidar com animais mortos, né, tirar o couro, curtir o couro, né, lavar, deixar ele secar e tal, passar aquele cheiro de podre até virar o cheiro de couro normal. Então era uma atividade contrária às práticas cerimoniais judaicas, para não mencionar o dissabor do trabalho em si e o odor desagradável com o qual tinha que lidar. Então, era um negócio que ia contra as práticas cerimoniais judaicas, que não podia se contaminar, né? E, de quebra, ainda tinha o dissabor do trabalho, que era estar lavando o couro. Ainda hoje, né, se você procurar na internet, na Índia, ainda tem as pessoas que tratam o couro, né, manualmente nos tanques e tal. Você pode, eu vou ver se eu encontro e mando no grupo para vocês acompanharem. É um trabalho que tem um cheiro desagradável, né? Então era algo que não era bem visto no cunho sacerdotal, né? Como era algo tido como impuro, né? A pessoa não tinha cargo nenhum, porque ele estava amaldiçoado, né? De trabalhar com aquilo. Então, como o cristianismo não tinha dessa frescura do judaísmo, de tá amaldiçoadinho porque pegou em couro, a pessoa se convertia muito mais rápido ao cristianismo, porque era a maneira mais fácil dela estar perto de Deus. Então, como ele tinha acesso às mesmas bênçãos que o judeu tinha, sem precisar parar de curtir o couro dele, né, o couro do animal, eram pessoas mais propensas a se entregar ao cristianismo, porque isso não feria a lei de Cristo, né? E diante disso, né, diante de Pedro ficar na casa de um homem assim, vai soar estranho a resposta que Pedro dá a um anjo lá no
capítulo 10, no verso 14, que a gente vai ler no outro estudo, mas vou adiantar agora, né? Pedro está na casa do cara que é tido como impuro, e daí Deus faz um teste com Pedro e desce 3 vezes, por 3 vezes consecutivas, um jarro tendo um céu, amarrado com ninhos do céu, tendo comida, né? Animais, répteis, pássaros, para Pedro se alimentar. E daí Pedro fala assim, não, eu não vou me misturar com um negócio imundo, não. Aí o anjo fala assim, moço, cala a boca, tu quer dizer que é imundo o negócio que Deus abençoou? Come logo isso aí. E daí Pedro não come, né? Querendo se livrar daquilo que é imundo. E vem umas pessoas que são gentis, né, consideradas por Pedro também imundas, para receber ensinamento de Pedro, né? Mas Pedro, querendo dar balão, quer levar o povo para fora da cidade. Daí o anjo fala assim, não, você vai ensinar dentro de casa. Pega esse povo aí e ensina. Então, o capítulo 10, nós vamos estar no outro estudo, a gente vai aprender como Deus tratou Pedro nessa deficiência dele de lidar com os gentios, né? Então, aqui nós temos o nosso encerramento, né? Nós encerramos aqui o capítulo 9, nosso questionário, que foi um dos melhores questionários que eu já tive a honra de fazer, porque ele é totalmente voltado a nós, né? São respostas pessoais, né? Então, embora as perguntas sejam voltadas aos versículos, são respostas pessoais. Como Saulo tratava os seguidores de Jesus, né? De acordo com Atos 9, do 1 ao 2, por que Saulo estava indo para Damasco. Se aí o questionamento 3 e o 4 são os mais interessantes. Se você fosse Ananias e soubesse que da reputação de Paulo, o que você teria pensado depois de receber a orientação de Deus? Né? Teria ido de primeira? O 4 é, se você fosse Saulo, imagina que você é Saulo, tivesse perseguido agressivamente os discípulos de Jesus Cristo, como é que você estaria agora, nessa ocasião, se sentindo um discípulo? O que estaria passando pela sua cabeça? A questão 5 pergunta como a gente pode se submeter à vontade de Deus. Aliás, como o fato de eu me submeter à vontade de Deus me ajudou, ou outras pessoas, a mudar e atingir o potencial que o Senhor vê em mim ou neles. Né? Como é que ser uma pessoa discípula de Jesus me ajudou a atingir meu potencial? Ou como isso pode ser visto na vida de outras pessoas? Eu não sei como falar de mim, mas eu sei que o irmão fulano de tal, quando ele conheceu Jesus, ele era assim. Agora ele é assim. Ele é melhor agora. Então, se você não consegue falar de você, tenta mentalizar em alguém, que vai ser mais fácil você ver em você mesmo. A questão 6 fala: por que você acha que alguns membros estavam relutantes em aceitar que Saulo teria se tornado um discípulo de Jesus Cristo? É muito comum hoje nós termos ex-presidiários, como cristãos, nós termos ex-estrupadores como cristãos, ex-pedófilos como cristãos, ex-assassinos como cristãos. E essas pessoas, elas se enquadram, claro que se tiver o coração reto, elas se enquadram nesse quesito de Paulo. É, como eu acho que as pessoas estão, por que as pessoas estavam relutantes em aceitar Paulo, e se isso nos dias de hoje, né? O Paulo no dia de hoje, que pode ser um ex-presidiário, que pode ser um morador de rua, que pode ser um ex-viciado, sei lá, que pede ajuda toda hora. Então, quando não for responder isso, enquadra nos dias de hoje, tá bom? Quando as obras ou as boas obras de alguém ajudou você ou outras pessoas a se voltarem para o Senhor e crer nele? Quando foi que algo que alguém fez por você te levou a ter mais fé em Deus? Sabe? Poxa, fulano de tal me deu paz do Senhor e isso me fez ficar mais perto de Deus. Fulano de tal me deu uma Bíblia e isso me fez ficar mais perto de Deus. Isso é uma boa obra. Se você não sabe o que são as boas obras, a Bíblia está dizendo que são as boas obras. Então, quando foi com uma boa obra dessa, ajudou você a se aproximar do Senhor?
ou na vida de outra pessoa? Ou quando foi que você fez uma boa obra, né? E isso ajudou outra pessoa a se aproximar de Deus e a crer nele? Então esse é um questionário bem pequeno relacionado à nossa própria vida cristã, né? E aqui a gente encerra dizendo que vai continuar até breve. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se o pessoal está vendo, se não está vendo, se está escutando, se não está escutando. Enquanto isso, eu vou desativar aqui, desligar a gravação. Então, algo que eu pensei, quando